Olá, tudo bem? É com alegria que podemos mais uma vez nos unir em espírito, oração e louvor e assim prestar culto ao nosso Deus e sermos cuidados por Ele. Façamos a invocação do nome do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, que nos criou, nos amou e nos enviou o Salvador. Em nome do Filho, que nos amou e morreu por nós na cruz, nos dando perdão e salvação. Em nome do Espírito Santo, que nos amou e nos santifica, ligando a Cristo. Amém. Cantemos o nosso primeiro hino. No santo dia do Senhor, é bom salmos de louvor, o grande eterno Deus honrar e sua graça proclamar. Ao despertar me alegrarei da graça que em Jesus provei. A noite ardente gratidão me vem encher o coração. Minha alma se levantará e jubilosa cantará em doces hinos ao louvor do meu benigno Salvador. Quão sábias tuas obras são, nos causam grande admiração. Os teus ensinos, ó Jesus, revelam a divina luz. A igreja fazes florescer, por todo o mundo se estender. Os ímpios não subsistirão, mas como as ervas secarão. Ó Deus glorioso, nos darás contigo em Cristo santa paz. Cantar queremos teu louvor, és reto e justo, ó bom Senhor. Muitos traumas e doenças que nós temos hoje em dia em nossas vidas possuem um remédio em comum. E este remédio nós não encontramos em farmácias, em mercados e em nenhum outro lugar a não ser na Bíblia. Este remédio é o perdão, como nos mostra o Salmo 32, versículos 3 a 5. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por isso, confessemos os nossos pecados ao nosso Deus, buscando o seu perdão, que promove a cura e a libertação em nós. Deus, aqui estamos de mãos vazias, mas de coração cheio, pois pecamos em palavras, ações, omissões e pensamentos. Pedimos perdão por não cumprir a tua vontade para a nossa vida. Pecamos quando mantemos uma religiosidade fria e falsa, onde queremos chegar mais perto de ti por nossos próprios méritos, conforme a nossa vontade.
e isso cada vez nos afasta mais de ti. Assim, rogamos pelo teu espírito de sabedoria, discernimento para cumprir aquilo que é do teu agrado. Guarde-nos sob o teu olhar, em nome de Jesus. Amém. A partir desta vossa confissão, eu anuncio a graça de nosso Deus, dizendo que todos os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passamos à leitura do Salmo de hoje, Salmo 19, um Salmo de Davi, o qual nós podemos dividir ele em 3 partes. A primeira, ele nos mostra que a natureza, os céus, anunciam a glória de Deus. Depois, na segunda parte do Salmo, vemos ele nos falando de como a lei de Deus, a palavra de Deus, é boa para a nossa vida. E, por fim, ele então faz uma confissão de pecados e busca Deus ainda mais. Esse Deus que os céus testemunham e esse Deus que sua palavra nos abençoa e nos ajuda em nossa vida. Façamos a leitura do Salmo. Salmo de Davi, ao regente do coro. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinamentos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Oremos ao nosso Deus. Ó Deus, cuja glória é sempre ter misericórdia, sê gracioso para todos que se desviaram dos teus caminhos e traze-os de volta com o coração arrependido e fé, para que abracem e mantenham a verdade imutável da tua palavra, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Cantemos mais um hino em preparação às demais leituras. preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina
A leitura da nossa epístola nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 31, aonde Paulo nos fala do poder e da sabedoria de Deus, que ela é diferente do entendimento humano de poder e sabedoria. Ele mostra que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Assim ele nos diz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria desse mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Até aqui a leitura da nossa epístola. A leitura do Santo Evangelho para hoje, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22, onde Jesus vai ao templo de Jerusalém e lá então faz uma limpeza no templo. Havia então ali muitas mercadorias da fé que colocavam obstáculos para as pessoas chegarem até Deus. Transformaram a casa de Deus em uma casa de comércio. E Jesus aproveita para falar do novo templo de Deus, que como é que Deus estará junto ao seu povo. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo, encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo, e eu o construirei de novo em 3 dias. E eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias. Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho.
Confessemos a nossa fé nesse Deus triuno todo-poderoso, cheio de glória, por meio do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos o próximo hino em preparação à mensagem. Errada no seu coração, a tristeza desorienta e revolta, as limitações frustram e entristecem. Onde pode procurar alguma paz ao seu coração? Tão errado em meio à tempestade, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você e eu fomos a meta desse amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é quem nos capacita a voar dos mais altos céus, faz habitação no nosso coração. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você e eu fomos a meta desse amor de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Amados irmãos e irmãs, você já teve problemas com desordem? Como está a sua casa, a sua sala, o seu quarto? Está tudo organizado ou em desordem, bagunçado? Eu confesso a vocês que não sou muito organizado. Minha mesa de trabalho é uma amostra disso. No início da pandemia, no ano passado, quando minha esposa e meus filhos tiveram suas aulas apenas de modo online, e eu, com estudos e cultos online também, decidimos reformar e organizar um cômodo da casa, especialmente para isso, para as atividades online. E como o espaço não é muito grande, foi decidido que ali iríamos ter apenas o que nós iríamos utilizar naquele momento, só o necessário. O resto iríamos deixar no seu devido lugar. Mas, se você for lá agora, verá diversos livros e papéis sobre a minha parte da sala. E com tantas coisas lá, acabo perdendo coisas importantes, pois não sei onde estão. E daí eu preciso recorrer a um ser maravilhoso que Deus colocou em minha vida, a minha esposa, e perguntar a ela se ela viu aonde eu deixei tal coisa. E o pior é que muitas vezes ela sabe onde está. E depois de me ajudar, ela me aconselha amorosamente dizendo: seria bom organizar isso aí, viu? E isso é o problema da desordem. Ela nos faz perder coisas importantes. Organizar a bagunça dá trabalho. Às vezes, dá vontade de desistir antes mesmo de começarmos, mas é necessário colocar tudo em ordem, para não perdermos coisas importantes. Mas, infelizmente, a desordem em nossa vida não se restringe apenas à mesa de estudos, sofá ou quarto, mas a desordem também invade outras áreas de nossa vida, invade os nossos pensamentos. É muito ruim quando nossos pensamentos, sentimentos e vida espiritual estão desorganizados. Isso acontece por diversos motivos. Pode ser a ansiedade por causa do emprego, uma desavença recente com um familiar ou por causa da pandemia e suas incertezas. E todas essas coisas acabam lotando a nossa mente, o nosso ser, e nos transformamos em uma bagunça ambulante. E não conseguimos achar mais Deus e tempo para Ele nessa bagunça, nessa desordem. Para você, que está com a mesa de estudo ou casa desorganizados, que nem eu, existem diversos canais no YouTube te ensinando a deixar tudo organizado. Já se a desordem é nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e principalmente na sua vida espiritual, o texto do Santo Evangelho de hoje é de grande ajuda, pois ele nos mostra Jesus indo ao templo e vendo que a vida espiritual do povo de Israel estava desorganizada. Uma verdadeira bagunça. E assim, não conseguiu encontrar o mais importante: Deus, com a sua graça, com o seu amor e perdão, atrás de tantas mercadorias da fé. E então ele pegou e organizou tudo novamente, tirando aquilo que não era necessário e deixando só o que realmente era preciso, colocando tudo em ordem. Jesus removeu as distrações para que o povo de Deus pudesse adorar, para que o povo de Deus pudesse ver, ouvir e experimentar o que é mais importante, que é ter um Pai Celestial que lhes oferece o perdão de pecados, vida e salvação. Desse modo, Jesus entra em nossas tentativas desordenadas de adoração e abre caminho para que possamos experimentar a presença de Deus. Deus havia permitido a construção de um templo no meio do povo para que todos tivessem acesso até ele, um espaço de intimidade familiar. Mas o ser humano acabou colocando um monte de coisinhas no meio do caminho, fazendo com que as pessoas perdessem de vista o que era mais importante. Por isso, Jesus nos revela que a presença de Deus junto ao povo seria de uma forma diferente. Não em um espaço físico que o homem pode atrapalhar e encher de coisas, mas seria por meio
do corpo do próprio Cristo, o qual, 3 dias após ser derrubado, que é a morte na cruz, foi construído de novo na ressurreição. E este templo, que nem a morte pôde deter, está no meio de nós. Independentemente de onde estamos, Ele nos acompanha. Este novo templo está sempre aberto e organizado, trazendo a graça de Deus para você. Pois, como ele diz em outra passagem, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei com eles. Por meio de Jesus, Deus entrou em nosso mundo e nada, nem a pandemia, nem desordem alguma, nem mesmo a própria morte, o impedirá de nos amar e nos ajudar. Nesses dias de pandemia, é fácil ficar distraído, exausto com as mudanças do que pode, do que não pode agora nessa semana e frustrado com tanta desordem. Mas Jesus promete estar aqui, limpando e organizando o nosso ser por meio de sua palavra, como vemos no Salmo de hoje. Davi testemunhando como a palavra de Deus ajuda a colocar seus pensamentos, seus sentimentos, sua vida espiritual em ordem. E a palavra de Deus tem este poder, pois por meio dela o Espírito Santo vem a nós. O próprio Deus vem habitar em nós. E assim não perdemos de vista o mais importante, o nosso Deus, e o seu desejo de estar conosco, hoje e sempre. Amém. Amados irmãos, também gostaria de lembrá-los da importância de continuarmos a ofertar assim como Deus nos abençoa, para que o trabalho de Deus continue a ser realizado em nosso meio, em nossa cidade, em nosso estado, no mundo inteiro. Pois é por meio das ofertas que o trabalho da igreja continua. E assim enviamos mensageiros e também material para que mais e mais pessoas venham a conhecer esse Deus maravilhoso, cheio de graça e glória. Dignas, ó Cordeiro, de todo louvor, graças nós rendemos por teu amor. Tua seja a glória, o domínio também, para todo sempre. Amém, amém. Teus são os poderes e os tronos também, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória nas alturas, na terra também. Glórias, aleluia, amém, amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nas últimas semanas nós vimos orando pela melhora na saúde da Claudete Bauerman, que é a cunhada da Trude, e pelo Gledson Juliano de Oliveira, que é o marido da Márcia. Mas aprove ao bondoso Deus chamar tanto a Claudete como o Gledson para o descanso eterno. Por isso, nós oramos ao nosso Deus para que Ele conforte e console as famílias enlutadas na viva esperança do reencontro, na vida eterna em Cristo Jesus. E como a igreja de Três Palmeiras está vacante no momento, nós oramos também pelos familiares do senhor Adão Alves de Camargo, para que também sejam consolados por nosso Deus, pois o senhor Adão também foi chamado por nosso Deus para a vida eterna nos céus. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, a Ti damos louvor, honra e glória pela salvação que, mediante a obra de Teu Filho Jesus, realizaste por nós. Aceita nosso agradecimento pelas bênçãos diárias em nossa vida. Nada do que recebemos somos merecedores.
Tudo o que temos nos concedeste por tua bondade. Senhor Jesus, tu que és a fonte da água da vida, chama-nos ao arrependimento e leva-nos à confiança verdadeira em ti. Ajuda-nos a valorizar a tua palavra e a honrar a tua casa e a te servir com alegria. Diante daqueles que se desviaram de ti, que o Espírito Santo nos use para chamá-los de volta ao Pai. Ajuda-nos a respeitar os direitos das outras pessoas e a interpretar suas falhas da melhor forma possível. Que as nossas palavras e ações não prejudiquem a vida de outras pessoas. Aqueles que tiveram seus relacionamentos rompidos, que pelo teu amor e perdão possam reconstruí-los. Oramos por aqueles que sofrem por causa de fome, pobreza e desemprego. Que na tua misericórdia os ampares e sustentes. Oramos pelos que estão hospitalizados e que buscam a cura da sua doença. Especialmente pedimos que estenda a tua mão para todos os que vivem as apreensões da pandemia do coronavírus. Fortalece-os e envia-lhes a cura e concede-lhes a tua misericórdia e perseverança na fé. E aos que lamentam a morte dos seus entes queridos, aqui pedimos em especial pelos familiares da Claudete Bauerman, do Adão Alves de Camargo e do Gladson Juliano de Oliveira, para que os conforte, para que não percam a esperança e para que confiem na tua promessa de que nunca os deixarás e que em Cristo Jesus passamos direto da morte para a vida eterna. Por tua misericórdia, motive os cristãos a ofertar alegre e generosamente da abundância que lhes deste, para sustentar a tua igreja, para que se edifiquem e mantenham casas de oração, para que muitos possam ouvir o teu evangelho e receber os teus sacramentos. Acompanhe nossos passos, nossos pensamentos, nossas decisões e ações em mais uma semana. Recebe graciosamente nossas orações, pois tua é toda a glória, honra e poder. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o qual também nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Amados irmãos e irmãs, muito obrigado por sua companhia em mais este culto. E continuemos a nos cuidar e a orar a Deus, para que Ele nos livre deste mal e logo em breve possamos nos reunir presencialmente novamente. Tenham uma ótima semana. A deuses que não têm valor, pessoas cegas pelo pecado, marcham sem sentido em dor. O único que é digno de louvor é Jesus, Rei e Salvador.
agora, vai!